Boa noite. É uma alegria estarmos aqui juntos para começarmos com o nosso momento de louvor. E o hino que nós vamos começar hoje a cantar será o número 150, 150. Ele se chama Não Desistir. Dias pensei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé Boa noite, irmãos. Dou-vos mais uma vez as boas-vindas. Espero que se estejam a sentir bem na casa de Deus. E para continuar os momentos de louvor, vamos cantar o hino Sempre Alegre, número 219. E como é evidente, vamos cantá-lo de forma bem alegre. Sempre alegre,
terminar os nossos momentos de louvor, vamos cantar o nosso hino tema, o hino número 570. Tenho ouvido de uma terra linda, cantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Muito boa noite a todos. Boa noite, bem-vindos. Mais uma conferência, mais uma noite que podemos partilhar com uns com os outros. A alegria de estarmos aqui e ouvir
bonitas conferências. É um verdadeiro prazer poder partilhá-las convosco, que estão aqui, presentes, ao pé de nós, e com aqueles que nos seguem via internet. Que todos possamos hoje, como nos dias anteriores, tirar o maior partido daquilo que vai ser aqui dito e que isso nos possa enaltecer e engrandecer em termos espirituais. Aproveito para perguntar à nossa assistência, aos nossos queridos amigos que nos visitam, que se por acaso não tiverem uma Bíblia convosco, se assim o desejarem, por favor solicitem com os nossos colaboradores, nossa assistência de sala, que eles podem vos facultar uma Bíblia para vocês poderem seguir e acompanhar aquilo que o nosso orador esta noite vai falar, e para que o possam seguir podem solicitar uma Bíblia. A única coisa que nós pedimos é, por favor, no final, deixarem juntamente com o nosso assistente na saída. Bom, e hoje estamos exatamente a meio das nossas conferências. Hoje é a 4ª conferência de 8. O tempo passa a voar e quando as coisas são boas, realmente é num ápice que nós nos aproximamos, chegamos ao meio destas conferências. Nestas alturas, Paulo, que assim, o relógio não para mesmo. Não para mesmo. Está mesmo contra nós, não é? Por acaso está. É a luta contra o tempo. Mas eu acho que é bom sinal o facto de sentirmos que as coisas estão a correr bem, o tempo a correr também depressa, é bom sinal, é sinal que todos estamos aqui, todos estamos a tirar partido daquilo que temos vindo a aprender nestes últimos dias. Aproveito é surpresa, também, fala da surpresa. Vou lembrar só uma pequena à parte, que a nossa oferta surpresa, que vamos ter uma oferta surpresa já não para as 2 conferências, porque vamos na 4ª, mas eu vou simplificar. Quem assistir a 2 conferências consecutivas, ou a 4, ou a 6, ou às 8, certo, tem uma oferta surpresa. Eu não posso falar, porque senão acabava-se aqui a surpresa, como é óbvio, não é? Então é um desafio. Para quem já esteve, já recebeu a surpresa. Não é? Exatamente. Quem completar hoje a 2ª irá receber a surpresa e assim sucessivamente até sábado. Bom, isto é uma forma também de vos dizer que aguçar um bocado também a curiosidade a ver que surpresa poderá ser essa. É uma boa surpresa, garanto-vos eu. Vão ficar agradados. Vão ficar agradados, sem dúvida nenhuma. Bom, e hoje sendo o meio das conferências, temos algo diferente, não é? Hoje vai haver uma surpresa também. Hoje é só surpresas. Lá está, estamos a meio. Temos que incentivar mais um bocadinho, temos que adocicar mais um bocadinho a conferência. Nós temos falado desde o início que são 8 conferências, 8 temas e 2 oradores. Um orador já conhecem. Hoje vamos conhecer o 2º orador, que vai estar já presente e, portanto, vai já participar juntamente com o Zé Carlos Dias, que tem vindo a apresentar as conferências até hoje. É verdade, Paula. Bom. Hoje vamos ter o nosso orador habitual, que não sei se o quer já apresentar. Olha, nós não o fizemos no início, mas vamos sempre a tempo de apresentar. Não foi por acaso, lembro que não foi por acaso. Não foi. Até porque, como ele está de saída e vai nos deixar saudade, eu vou apresentá-lo. O Zé Carlos Dias tem 48 anos, é casado, tem 2 filhos, é licenciado pela Universidade de Aveiro em Ciências do Consumo. Durante 22 anos trabalhou em multinacionais, daí ser uma pessoa de rigor nos horários, está habituado a tudo muito certinho, tudo muito organizado, conforme já tiveram a oportunidade de se aperceber. E neste momento ele é dono de uma empresa que é uma empresa líder nacional e que tem contactos e tem negócios por muitos países, por este mundo fora. Pronto. O Zé Carlos acompanhou-nos durante estas 4 noites, ajudou-nos a compreender muita coisa da forma clara e explícita como nos apresentou estes temas que até agora tivemos a oportunidade de assistir. Essa tem sido a parte fantástica da Paula. Exatamente. Acho que o Zé Carlos não pode ser mais simples em explicar as conferências, sem dúvida. Tem sido mesmo muito bom. E hoje, então, como a Paula estava a dizer, vamos ter, então, o nosso 2º orador, que a partir desta noite, no final desta noite, vai tomar, então, ele
todos os dias, todas as noites, vai estar aqui presente connosco. Vai dar continuidade então aos temas. É o enfermeiro Manuel Cordeiro. O enfermeiro Manuel Cordeiro é enfermeiro na urgência pediátrica do Hospital de Aveiro. É mestre em enfermagem de saúde infantil e pediátrico. E como ele não gosta de fazer poucas coisas, né, que é uma pessoa que gosta de ter o horário muito preenchido, ainda é professor na Escola de Enfermagem de Oliveira das Mães. Portanto, é uma pessoa extremamente desocupada, digamos. Acho que vamos ter uma agradável surpresa depois quando conhecermos então o enfermeiro Manuel Cordeiro, que vai ser o nosso segundo orador esta noite. Bom, vamos agora retomar o nosso fio condutor destas palestras, né? Tem sido desde sábado à noite até dia de hoje. E hoje nós sabemos que não podia deixar de ser. Ontem falámos do Salvador Prometido e hoje vamos ouvir falar, mais corretamente dizendo, vamos ouvir falar do plano da salvação. O que é isto, o plano de salvação, não é, Paula? Eu penso que a partir do momento em que nos foi destinado um Salvador, esse Salvador vem cumprir um plano de salvação. Tem lógica que assim claro. seja. E porquê, não é? E porquê? Porque nós estamos num mundo de pecado, em que o pecado entrou, num mundo em que a degradação vai alastrando a olhos vistos, num mundo cujo futuro está empenhado pelo egoísmo, pela forma como os seres humanos têm vindo a transformar ao longo dos tempos. Mas a esperança está para vir. E é isso que os nossos oradores, cada noite, nos têm vindo a alertar, nos têm vindo a explicar como é que nós vamos ter esse plano de salvação e como é que ele vai funcionar, não é, Paula? Exatamente. Porque há uma dúvida que nos acompanha na nossa vida, que é o pecado. O que é isto, o pecado, não é? Que nos atormenta e que nos aflige algumas vezes na nossa vida. Mas temos uma solução, não é? Temos um Deus que não deixou nada por acaso. E as coisas vão ter um fio condutor e vão ter uma solução no final. Que é isso que vamos ver. Vamos ouvir já de seguida. Já de seguida, o nosso orador então, para que ele possa tomar a palavra. Vamos então passar a palavra para o orador desta noite, o habitual Sr. José Carlos Dias, para que ele nos possa então acompanhar no mais uma conferência, no mais uma noite. Espero que estejam atentos, espero que gostem e um até já. Assim que está em casa também, que nos pode acompanhar, se quiser partilhar se tiver alguma dúvida, queira partilhar connosco, por favor, não hesite. Exatamente. Contactos por mail, no nosso website, não hesite. Pronto, então, vamos então uma boa conferência e que nos possa tocar novamente o coração. Até já. Até já. Boa noite. É um prazer bastante grande estar aqui connosco para que possamos partilhar mais uma vez alguma das mensagens que nós temos. É extremamente agradável vermos aqui algumas pessoas que não são presença assídua, para que se possam sentir bem entre nós. Este vai ser um momento, como tem sido durante esta semana, um momento de partilha de algumas ideias, mas, acima de tudo, vamos partilhar factos concretos e a Bíblia. Nós utilizamos e baseamos apenas e só na Bíblia. Obviamente que nós vamos fazer, como temos feito nas outras noites, uma sequência que nós consideramos lógica dos vários passos, mas tudo, mais uma vez, baseado na Bíblia. E os versículos
estão indicados. Aqueles que têm a Bíblia convosco, para que possam seguir a Bíblia convosco, para que desta forma todos possamos seguir o que está a ser passado. Eu agradecia que ligassem um monitor, por favor, para que assim todos possamos partilhar a mensagem com que nós estamos imbuídos e com esta missão que nós temos entre nós. Relembrava mais uma vez que o livro que foi distribuído em largos milhares por todo o país é este. Todos aqueles que porventura ainda não tenham o livro, para que possam à saída pedir. Todos aqueles que nos estão a ver pela internet, que possam escrever no chat onde nós temos a transmissão, podem claramente pedir o livro. Por favor, indiquem a morada, que ele ser-vos-á enviado pelo correio. Quero relembrar algo que tem ocorrido todos os dias durante esta semana, que são os motivos de oração. Os motivos de oração são pequenos papéis que são distribuídos para cada um dos presentes, para que possam indicar alguns motivos para que querem que o grupo possa orar. Não é necessário que sejam colocados os nomes nem as moradas para proteção, para privacidade. Se quiserem colocar, tudo bem. Se não quiserem colocar, não é essa a intenção, não é disso que se trata. Apenas queremos, como grupo, que todos possamos orar por alguns dos objetivos. Mais uma vez, aqueles que nos estão a ver pela internet podem também enviar os seus pedidos de oração, que eles serão partilhados por todo o grupo. Queria relembrar alguns dos pedidos que foram feitos, principalmente ontem, em que há um dos presentes que colocou para que a Igreja ore como uma família espiritual. Creio eu que é um motivo extremamente interessante para que todos possam ter o mesmo espírito. Há também um pedido diferente, que é um jovem que pede, ou neste caso uma jovem que pede pelo pai, e para que ela e a mãe possam ser uma luz para esse pai. É sempre diferente quando se ora pelos outros. Obviamente não há problema nenhum de quem quiser apontar dados sobre si. Mas estes casos são diferentes. Temos vários pedidos também, pelo pai, pela mãe, pela sua família, pelos estudos, pelo emprego. E houve uma menina que pede as orações. Sei que é uma menina muito pequenina, eu não sei quem é, como tal a privacidade mantém-se, mas creio eu que entre os 7 e os 9 anos, creio eu que é uma menina que escreveu para que o grupo possa orar por ela. Creio eu que são motivos extremamente interessantes e que, obviamente, que nós iremos partilhar uns com os outros. Avançando um pouco mais, já que esta é a quarta noite que nós estamos juntos, e como quarta noite há que fazer uma retrospectiva, aquilo que nós falámos para trás. Relembro que no sábado nós falámos sobre as impressões digitais de Deus, que estão de uma forma muito nítida na natureza. Quer seja no universo, quer seja na nossa Terra, na natureza, nós vemos claramente que houve um fio condutor, que houve alguém que criou. Nós indicámos as passagens e, mais uma vez, relembro para todos aqueles que queiram, todas as anteriores emissões e as próximas estão gravadas e podem ser facilmente acedidas no mesmo site onde está a ser transmitido, e para todos aqueles que queiram está sempre disponível. No domingo falámos sobre o grande conflito. O grande conflito resume-se a duas forças
que estão em presença no universo. Uma força do bem, liderada por Deus, uma força do mal, Satanás, que se afastou, que era um anjo. Estas duas forças levam a que muitas das coisas que nós não entendemos ocorram neste universo, principalmente na nossa terra. Porquê é que inocentes sofrem? Porquê é que pessoas que não têm culpa absolutamente nenhuma nasceram, têm uma doença, algo do género? Nós obtivemos esta resposta no domingo. Ontem falámos sobre o Salvador prometido. Há quem coloque em questão se Jesus foi o tal Salvador prometido. Vimos por todas as profecias, algumas com mais de 2000 anos, tudo apontou de uma maneira certa, sem falhar uma profecia. Passo a passo. Nós vimos, e creio eu que não restaram dúvidas, que Jesus, que nasceu em Belém, há cerca de 2000 anos, é aquela pessoa que foi indicada desde o Gênesis, passando por Isaías, Jeremias, e tudo isso foi devidamente explicado ontem. Hoje, nós temos um desafio diferente. O desafio passa por algo que ficou no ar ontem, que é o plano da salvação. O plano da salvação, para muitos, é algo muito difuso, é algo que não é facilmente entendível. Mais uma vez, à luz do grande conflito, há um dos seres que não quer que nós entendamos o plano da salvação. Não tem interesse absolutamente nenhum. E há que causar muitas confusões. Para quê? Para que quem acredita em Jesus, ou quem tenha esse potencial, possa ser distraído com outros fatores. O plano da salvação é o ponto e o tema central de toda a Bíblia. Todas as Sagradas Escrituras apontam para o plano da salvação. Passo a passo. Desde a criação, aí sim, já começou o plano da salvação, por aí fora, até aos dias de hoje, mantemos esse plano da salvação. Por isso, desde o Gênesis até agora, tudo indica. Como tal, vamos explorar juntos este tema que é fascinante. É um tema que mesmo muitos de nós que já possamos ter conhecimento sobre ele, nos leva a pensar. Começamos com uma pequena história. Não é uma lontra. Porque quando nós olhamos para esta imagem, parece-nos uma lontra. Mas não é uma lontra. É um animal que vive no Brasil. É um animal que tem um nome muito estranho, que se chama Iquihuahua, creio eu. É um nome mesmo muito estranho. Creio eu que agora não me estou a recordar o nome, mas eu nunca tinha ouvido falar neste animal. Parece uma lontra, é bem maior, é muito mais agressivo que uma lontra. O que interessa, e é o principal, é que há uns anos atrás, em agosto de 77, um sargento ia a passear com a sua família no Jardim Zoológico de Brasília. Quando ia a passear, chegou perto deste local onde estavam estes animais aparentemente dóceis e vimos que um jovem, na brincadeira, distraiu-se e caiu para o fosso onde estavam estes animais que são realmente grandes. Estes animais, ao ver este jovem lá dentro, atacaram-no. Todas as pessoas estavam a olhar, ninguém interviu, porque aqueles animais são realmente ferozes. O que é que aconteceu? Este sargento deixa a sua família e salta para o fosso onde estavam estes animais com este jovem. Consegue salvar o jovem, consegue colocar o jovem a salvo e, como é óbvio, o nosso herói consegue salvar-se. Não consegue. Porque um destes animais apanhou-lhe a perna na altura da fuga, puxou-o para baixo e rapidamente vieram os outros e mutilaram este jovem. Este sargento
que, apesar de ser jovem, não teve a mínima hipótese de lutar contra estes animais. Estes animais são extremamente ferozes, apesar dos tratadores terem ido lá para acalmar e de terem levado o sargento para o hospital, ele não se salvou. Nós temos aqui uma comparação clara entre este plano da salvação e esta história. Estes animais, já vamos ver mais à frente o que é que querem dizer, mas acima de tudo, Jesus também saltou para nos salvar. Só que o fim é diferente. Avançando um pouco mais, e que nós colocamos muito esta questão, quando ouvimos falar no plano da salvação, para que é que existe? É uma das questões. Para que é que existe? Para que é necessário? Qual é o objetivo? Como é que ele se desenrola? Porque muitas vezes nós utilizamos muitas expressões e nem sabemos exatamente o que é que elas querem dizer. Aceitamos por aceitar. É-nos feito um desafio, porque Deus criou-nos, quando nós vimos no primeiro dia, criou-nos ser quê? Inteligentes. E como tal, a capacidade de pensar tem que estar sempre ativa. A capacidade crítica de pensarmos, lermos, temos uma dúvida, pesquisamos. Mais uma vez, no único local de pesquisa, a Bíblia. Mas para que é que serve este plano da salvação? Para quê? Havia necessidade dele? Não há? Vamos ver que o ser humano, como nós ontem vimos, caiu numa realidade que é triste, que é o pecado. Ao cair nesta realidade triste, entrou entre os seres humanos o pecado, ou seja, o desvio claro de um problema que teve origem no Éden. Ou seja, após este problema que existiu no Éden que ontem estudámos, entrou entre nós o pecado. É um problema que se mantém até hoje. E é um problema que não deve ser disfarçado, não deve ser ignorado. É um problema que é real. E um desafio que é colocado mesmo durante hoje é, apesar dos problemas, apesar de Satanás estar constantemente numa atitude ofensiva, nós não nos devemos nem esconder, cabeça na areia tipo avestruz, nem fugir, muito menos ignorar que não existe. Mais uma vez, à luz do grande conflito, existe. Vamos encarar e vamos ver como ultrapassar este problema que existe. Quem tiver Bíblia pode abrir, por favor, em 1 João 3,4, que fica na parte final das Bíblias, no Velho Testamento, onde temos esta citação. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é o quê? Transgressão da lei. Ok? Esta é uma base, para nós entendermos o que é o pecado. Estamos aqui a falar de pecado, temos que entender o que é o pecado. Creio eu que não resultam dúvidas perante este texto. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Nós podemos abrir as nossas Bíblias a Êxodo 20, onde nós temos claramente, de Êxodo 20, 1 a 17, onde nós temos claramente e sem dúvida alguma qual é a lei de Deus. Esta lei, em nenhuma parte, foi alterada. Em nenhuma parte. Em nenhuma parte foi mudada um ponto, 2 pontos, uma vírgula, um tilo, um jota, algo. Não foi alterada. Como tal, o que é o pecado? É transgressão à lei. Nós sabemos qual é a lei? Sabemos. Deus indicou-a. Êxodo 20, 1 a 17. Então já vimos o que é o pecado? Transgressão da lei. Sabemos qual é a lei? Sabemos, está claramente indicado. No entanto, nós também temos de ter consciência de algo que é fundamental e que todo o plano da salvação se baseia, que é a consciência que existe pecado e a consciência do estado de pecado que todo o ser humano está sujeito. Sem ter consciência do pecado, é extremamente difícil. Quem não sabe as regras de trânsito pode transgredir as regras de trânsito.
Dificilmente. Mas por causa disso, pode pegar no carro, eu agora pego no carro na África do Sul, não quero saber das regras de trânsito na África do Sul e vou conduzir como sempre conduzi, pelo lado direito. E vejo uma grande admiração. Só eu é que estou certo, tanta gente errada. A mesma coisa em Inglaterra, em Moçambique, por aí fora. Isso iliba-me? Não iliba. Ok? Eu não tenho a carta. Pego num carro, bate. Mas eu não tenho a carta, por isso eu não sei as regras do trânsito. Por isso, olha, a partir de agora vou continuar sempre a fazer isto. Isto não iliba absolutamente ninguém. Principalmente porque nós temos claramente quais são as regras que estão indicadas na Bíblia. Partindo deste princípio, todos seres humanos violam ou violaram a lei. Está escrito de uma maneira muito clara em Romanos 5,12 que todos pecaram. Todos pecaram. Pode haver pessoas que aparentemente podem ser com uma atitude correta, podem ser excelentes pessoas, mas pecaram? Sim ou não? O que é que Romanos 5,12 diz claramente? Sim, todos pecaram. O que é que diz 2 Crónicas 6,36? O quê? Claramente. Que não há pessoa que não peque. Ou seja, outro texto escrito na Bíblia a indicar exatamente a mesma coisa. Todos pecaram, não há pessoa que nunca peque ou que nunca pecou. Avançamos e vamos ler em 1 João 1,8. Se dissermos não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O homem tem uma tendência muito clara, que é esconder o erro. Há uma tendência tão clara que é uma tendência natural. Reparem num gesto muito claro que uma criança faz. Quando está a mentir, o que é que ela tenta fazer? Ou fecha os olhos, ou olha para baixo. É ou não é? Alguém já disse àquela criança que está a fazer uma asneira, uma criança de 2 anos, 3 anos, é natural. Há uma série de estudiosos que estudam os sinais do comportamento humano. É relativamente fácil apanhar o mentiroso. Quando ele pestaneja muito. Ou seja, não quero ver o que está a passar. Se eu não vejo o que está a passar, não está a passar. É uma tendência natural do ser humano. Não ver o pecado não existe. Mas quem faz isso está-se a enganar. Está ali escrito claramente. Está ou não está? Não temos pecado. Enganamos a nós mesmos e a verdade não está nessa pessoa. Não vamos fingir que não existe pecado. Não vamos fingir que nós não pecamos. Não. Está ali claramente indicado que todos pecam. Ok? E quem diz que não peca tem um grave problema. Porque não está a ser verdadeiro, como ali está a dizer. Avançando um pouco mais, nós vemos que nenhum ser humano se pode considerar justo. Porquê? Porque peca. Como peca, como tal, não pode ser considerado justo. Nem pode considerar justificáveis os seus atos. Isso é algo que, no grande conflito, nós encontramos claramente. Há sempre uma justificação dos atos. Há sempre uma justificação dos seus erros. Sim, aquela criança fez assim porque os pais tinham problemas. Ok, e depois? E depois? Aquela pessoa está predestinada a não sei o quê. O que é isso é predestinação? O que é isso? Uma tendência para? Já nasceu com um gene assim, assado? Não. Não existe. Está claramente indicado. Só trouxe 2 passagens. Por exemplo, Salmos 143:1, Jó 9:2 e 3. Em que não há justificação para os seus atos. Pecou, foi por culpa própria. Porquê? O que é o pecado, mais uma vez? Transgressão à lei. Ok? À lei de quem? À lei de Deus. Está indicada em que nós todos vimos já anteriormente, Êxodo 20. Ok? Vamos avançar um pouco mais. Todos nós somos como o imundo.
Todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Isso encontramos em Isaías 64, 6. Em Romanos também encontramos: não há um justo, nenhum sequer. Todos aqueles que querem, pelas suas próprias forças, como aqui é indicado, pelas nossas justiças, fazer algo de bom, o que é isso? Está ali indicado. Trapo de imundícia. Eu acho que não vale a pena explicar-vos o que é trapo de imundícia. Coisa boa não é de certeza absoluta. Ok? Senão era chamado um paninho cor-de-rosa com um cheirinho a flores ou qualquer coisa. Não. Tudo o que é tentado fazer pela própria pessoa, mas atos mesmo bons, realmente fantásticos. Ajuda, saltou lá para o meio das lontras selvagens, atravessou o deserto cheio de escorpiões e salvou 80.000 judeus só de uma vez e fez 30 por uma linha. Maravilhoso. Espetacular. O que é que ali está a dizer? Todas as nossas justiças são como o quê? Trapo de imundície. Isso vale alguma coisa? Perante a salvação? Perante o plano da salvação? Pode significar. Mais à frente já vamos ver um bocadinho mais o que é que isto quer dizer. Vamos abrir um pouco mais à frente em Jeremias 13, 23. Em que tem esta parte que é muito, muito, muito interessante. Pode um etíope mudar a sua pele? Pode um leopardo mudar as suas pintas? Podeis vós também fazer o bem, vós que estáis acostumados ao mal? O ser humano pode ter muita vontade, pode ser realmente fabuloso, pode fazer tudo aquilo maravilhoso que nós vemos todos os dias, pessoas fantásticas. Mais uma vez, o que é que isto quer dizer? Pode um leopardo tirar as pintas da pele? Pode o homem realmente ficar sem pecado? Qual é a tendência natural do homem? É para quê? Para fazer o bem ou para fazer o mal? Acho que nós entendemos perfeitamente que por nós próprios não conseguimos não pecar. Vamos abrir em Romanos 6, 23. Já vimos o que é o pecado, transgressão à lei, e qual é que é a consequência do pecado? Temos aqui em Romanos 6, 23. A consequência final do pecado é o quê? A morte. Pois o salário do pecado é o quê? É a morte. E aqui vamos um pouco mais longe. Não apenas a morte temporal, porque a isso nós estamos destinados, mas sim a morte eterna. Muitos de nós têm um pavor terrível, eu acho que é algo natural, à morte. Mas será que nos preocupamos com a morte eterna? Será que nos preocupamos com isso ou preocupamos que podemos ser atropelados num acidente automóvel? Estamos tão preocupados com isso, porque é uma morte que nós vamos saber, a partir do momento em que nascemos. Temos aqui entre nós profissionais de saúde, por mais que um profissional de saúde consiga fazer as melhores técnicas, as melhores coisas e tudo mais, consegue salvar alguém que viva mais do que hoje em dia aqui, 130 anos, para aí, 140 anos, já é um recordista. Não, nada. Mas acima de tudo nós temos de estar preocupados é com a morte eterna que nos é vedada se nós continuarmos no estado de pecado e não aceitarmos o plano de salvação. Nenhum homem se pode salvar pelas suas próprias forças. Lemos, e para aqueles que quiserem mais uma vez apontar, em Mateus 19. Porque, mais uma vez, repete a ideia que pelas suas próprias forças nenhum homem se consegue salvar. Porventura tenho eu prazer na morte do ímpio, diz Deus. Oráculo do Senhor Yahvé. Porventura não alcançará ele a vida se converter dos seus maus caminhos? Eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, diz o Senhor Yahvé. Convertei-vos e quê? E vivereis. Isto está em Ezequiel. Por isso, nós vemos aqui claramente que Deus tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer. Porque é que nós muitas das vezes não acreditamos, desvalorizamos? Aquele é pseudo-inimigo, pode falecer, porque isto não há grande problema. Agora aqui o dos nossos é que não dá muito jeito. Não tem nada a ver com isso. Deus não tem, e acima de tudo, como nós podemos ler em 2 de Pedro 3,9, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos quê? Se convertam e quê? Sejam salvos. Este é o plano de Deus. O plano de salvação é para quê? Para que
todos se convertam e todos sejam salvos. Não apenas uma minoria porque nasceu num local específico do mundo, ou tem uma família específica, ou algo do género. Não, todos. A salvação não está vedada. A salvação está aberta para todos. Avançando um pouco mais, nós podemos ver o que é que isto quer dizer a Isaías. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão. Purifica o meu pecado com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O que é que aqui nós apontamos claramente? Mesmo os pecados que nós consideramos mais negros, através do poder de Deus, ficam brancos como o quê? Como a neve. E há relativamente pouco tempo fomos numa excursão à Serra da Estrela. Tivemos sorte, estava sol. Não tivemos tanta sorte porque o sol a bater na neve aleija nos olhos. Mas nós vimos que é um branco, é algo muito puro, muito sem pecado, como nos é indicado. Mesmo que nós consigamos ter uma vida mais correta, há sempre pecado. Mas ele pode ser apagado. Satanás diz claramente o contrário. Satanás diz: cometeste um pecado, não tens a mínima hipótese. Tu és um pecador. Nasceste para pecado, é normal pecar. E não tens a mínima hipótese. Os outros, ainda vá lá. Mas agora aqueles pecados que estão aí escondiditos, não tens a mínima hipótese. É isto que nos diz a Bíblia? Não. Independentemente do que se passa, ficam brancos. Então qual é que é a solução de Deus para o problema do pecado humano? Vamos então avançar um pouco mais. Em João 3,16 temos: Deus amou o mundo de tal maneira, nós conhecemos esta frase, que entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano da salvação foi concedido por um Deus desde quando? Está indicado em Romanos, muito claramente. Não foi depois do pecado em que Deus se lembrou: isto não correu bem. Isto não correu mesmo nada bem. Agora vamos tentar arranjar aqui uma maneira para ver como é que isto consegue se compor de uma maneira qualquer. Não, vemos claramente em Romanos 16 que desde a fundação do mundo, este plano da salvação foi constituído pelo Deus triuno. Esta é uma expressão utilizada porque Deus, podemos estudar noutras partes, mais à parte, é constituído por 3 unidades, apesar de ser só uma. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse plano da salvação foi instituído, construído, moldado desde esse tempo. Desde a fundação do mundo, que nós vimos logo no primeiro dia. Muito bem, em Lucas 19:10 vemos: o Filho do Homem veio procurar e salvar o quê? O que estava salvo? O Filho do Homem veio salvar os judeus? O Filho do Homem veio salvar os adventistas? O Filho do Homem veio salvar os católicos? O Filho do Homem veio salvar, não interessa quem? Veio salvar quem? O que estava perdido. Qual é que está perdido? É aquele que tem quê? Pecado. O que é o pecado? Transgressão à lei. Como tal, todos estão aptos a receber a salvação, independentemente de qual é a sua origem, independentemente do que é que fazem, muito ou pouco, porque Deus é quem limpa o pecado. Podemos ler em Atos 4:12 que em mais nenhum local ou em mais nenhum ser, e isto é importante que se refira, pode ser encontrada a salvação. Em mais nenhum local, em mais nenhum ser, por mais santo que seja, por mais alto na hierarquia religiosa que possa ser, não garante a salvação. Só há um ser que pode garantir a salvação. Esse ser é Jesus, é Deus. E vemos como, em Isaías 53, ele foi trespassado por causa do quê? Das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos paz caiu sobre ele, sim, por suas feridas fomos quê? Curados. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de quê?
de todos nós. Pelo seu conhecimento, o justo, seu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Por isso, vemos claramente, por mais sujo, por mais pecador que uma pessoa possa ser, o ser humano tem a salvação através de quê? Que Jesus carrega sobre ele as nossas transgressões. E ao carregar sobre ele as nossas transgressões, de uma forma que é considerada graça, ou seja, de uma forma gratuita, o nosso pecado é retirado. De uma forma gratuita, o pecado é retirado, independentemente do que tenha sido feito anteriormente. Em Hebreus 9:28 vemos, a sua morte única sobre a cruz é suficiente para expiar todos os pecados da humanidade. Não é preciso outro género, não é preciso fazer sacrifícios, não é preciso ir fazer romarias, não é preciso ir fazer nada dessas tendências naturais que o homem tem de quê? De fazer um agrado a Deus, de fazer olha, agora vou passar a graxa. Desculpem-me o termo, agora vou passar a graxa a Deus, que é para ver se Ele me aceita de uma maneira mais simpática. Agora vou fazer umas obras boas, agora que vem à altura de, sem segunda intenção, vem a recolha de alimentos para mim e para não sei o que. Eu agora vou aqui com esta fezada toda, vou ser uma pessoa mesmo fantástica para agradar a Deus. Deus precisa de nós para que nós o agrademos. Quem é que nos criou, quando nós vimos desde o primeiro dia? Foi Deus. Deus não tem necessidade desse género de situação. Para que todos os homens que existem, existiram. Ou seja, Deus veio, como nós vemos mais à frente, em 1 João 2:2, em que Ele veio para todos os homens que existem e existiram. Não é para, a partir de determinada altura, os outros que estão para trás, não tem nada a ver com isso. Para toda a raça humana. Nós vemos aqui, eu pedia, porque o nosso tempo está mais avançado, para que pudéssemos ler 1 Timóteo 2, 3 e 4. No Evangelho de Cristo temos a boa nova de que Deus quer quê? Quem? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por intermédio de quem? Só há este intermédio. Não há nada supostamente. Nem ninguém a meio. Este aqui é um intervalo, aqui um patamar de acesso a Deus. Há aqui algo, um patamar, se eu for aquela pessoa, ela pode me salvar ou algo do género. Não tem nada a ver com isso. Todos podem ser salvos. Através de quem? Intermédio de quem? Uma pessoa. Apenas e só. Não há ninguém pelo meio. Nem o pastor da Igreja Adventista, nem a pessoa mais santa ao cimo da terra. Não interessa absolutamente a nada. Através apenas e só do ente. Jesus Cristo. Avançando um pouco mais, vemos quais são as condições de salvação do pecador. Há aqui um esquema muito rápido, porque nós queremos que isto fique de uma maneira muito clara, em que nós queremos que a salvação tem um plano implícito. Há alguns passos, são apenas 2 slides antes de terminarmos, em que vemos aqui quais são as condições para que o pecador possa ser salvo. Está na Bíblia. Em Lucas 5:31 temos, Jesus chamou quem? Pecadores ao arrependimento. Foi o próprio Jesus que tomou a iniciativa de chamar os pecadores ao arrependimento. Passo 2. Segundo passo, temos em salvo o que é necessário, quais são estas condições para o plano da salvação. O pecador reconhecer o quê? Os seus pecados. Simples. Jesus chamou os pecadores. Passo número 2. O pecador reconhecer os seus pecados. Último slide. O pecador tem que passar por 3 etapas. Está em 2 Coríntios 7:10. Primeira, entristecer-se pelo pecado. É óbvio, tem que reconhecer que pecou. Segunda condição, segundo passo, segunda etapa, em Atos 3:9. Arrepender-se sinceramente. O sinceramente quer dizer que não tem nada por trás, não tem nada escondido. É um arrependimento sincero, sem condições. Terceiro, e muito importante, que nós lemos claramente em Atos 2, mudar o comportamento.
e não voltar a repetir outra vez os mesmos erros. Porque senão não houve um arrependimento, nem houve, tampouco, um arrependimento sincero. Este é o plano da salvação. É um plano que é gratuito. Nós vimos os vários passos. É um plano que está disponível para todos aqueles que queiram aceitar Jesus como único que lhe oferece a salvação independentemente da sua situação. Eu neste momento convidava o Manuel Cordeiro a juntar-se a mim. Boa noite. Manuel Cordeiro irá fazer um resumo daquilo que nós tivemos hoje aqui a falar e, de uma maneira o mais simples possível, tentar explicar. Manuel. Muito boa noite, espero que tenham desfrutado até agora da mensagem, do princípio, e eu simplesmente vou fazer uma mesmo muito breve conclusão. E a conclusão para hoje é que há razões para nós estarmos felizes, há razões para celebrar. Em duas vertentes. Em primeiro lugar, porque nós já vimos para trás, o Carlos Dias já aqui vos falou, que Deus criou-nos com gosto, com apetência musical e com a possibilidade de escolher. A mesma coisa que um pai, quando às vezes tenta advertir o seu filho, não vás por aí, mas o filho insiste e então às vezes o pai tem que dar margem. Mas quando nós fazemos uma má escolha, este Deus fantástico, Ele providencia-nos uma forma de regressar. E Ele faz isto porque Ele, apesar de nós fazermos algo de errado, Ele continua a amar-nos incondicionalmente. Ele é nosso Pai. Ora, é um meio para nós nos libertarmos. Mas como o Carlos disse, há uma questão. O que é preciso fazer? É preciso aceitar. Nós não podemos ir pela vertente, não, Deus é um Deus de amor, independentemente daquilo que eu faça, Ele vai salvar toda a gente. Ou nem pela outra vertente, não, meus amigos, por qualquer coisa que eu faça eu já pequei tanto que nunca será possível que Deus nos possa salvar. Sim, pela nossa própria condição humana, não é. Mas Jesus veio à Terra. Ele viveu como nós, mas sem pecado. Ele morreu por ti e por mim, para que um dia eu possa lá estar. E tempo é coisa que nós estamos mesmo no limite. Eu tenho 1 minuto para falar convosco hoje. E 1 minuto para vos falar do exemplo de Tyrone Power, um ator norte-americano de Hollywood, nascido em 1914, que em 1958, este ator participou no seu estúdio de uma promoção da prevenção e da luta contra as doenças cardiovasculares. Pois, dias depois, ele viajou para a Espanha. Há biografias que dizem que ele foi de férias, há biografias que dizem que ele estava a rodar um filme. E durante um duelo, ele mesmo teve um infarto. Transportado para o hospital, faleceu no caminho do hospital. Era o objetivo deste homem, que tinha casado esse ano. Ele faleceu em novembro, tinha casado em maio. Ter um filho para perpetuar o seu nome. Pois este filho nasceu em fevereiro do ano seguinte, que ele já não conseguiu conhecer. Ele colocou uma ampulheta virada para baixo. E ele diz, o tempo é precioso. Nós nunca sabemos quando o nosso tempo vai acabar. Pois ele próprio, que publicitou e com o seu testemunho financiou a luta contra as doenças cardiovasculares, veio a sucumbir de doenças cardiovasculares. Pois bem, já disseram que eu sou enfermeiro, trabalho na área da saúde e vejo muitas pessoas sucumbir ao meu lado. E algumas delas em terror, porque não têm uma esperança. Aquilo que eu queria fazer hoje, no momento que nós vamos ter de música a seguir, era que enquanto vocês estão a ouvir esta música, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui orando. Orando para que, nestes últimos momentos, cada um de vocês que aqui está nesta sala, cada um de vós que está nesse local, aí em casa, a ouvir-me, possa
com a informação que vos foi transmitida pelo Carlos, que não é nossa, está aqui na Sagrada Escritura. Eu oro para que cada um de vocês, aí em casa e aqui neste local, possa aceitar o Senhor Jesus Cristo no vosso coração e aceitá-lo como vosso Salvador pessoal. Neste momento, enquanto os nossos músicos se preparam, eu peço que, enquanto ouvirem cada nota musical, possam sentir que o Espírito Santo está falando convosco, está-vos lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo fez um esforço, e um esforço inimaginável ao coração de cada um de nós. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel, conheces o meu ser, pois és meu Criador. Minha alma sorri ao ver a tua graça, ao sentir o teu amor. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel, a rocha para onde vou ao fugir do mundo aqui. Não preciso temer, pois eu sei que em ti está a minha salvação. Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel. Bom Jesus, bom pastor, amigo mais fiel, me envolves, me guias, contigo andarei, e na bela manhã, quando voltares enfim, correrei para ti. Bom Jesus, bom pastor, amigo mais fiel. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Amanhã, à mesma hora, neste local, iremos falar do oásis do tempo. Um oásis é sempre algo que é refrescante para cada um de nós. Não perca, compareça, cá estaremos. Uma boa noite.
vez. Cá estamos novamente. Espero que tenham gostado, tenham apreciado a forma tão simples como os nossos oradores apresentaram a palestra desta noite, que realmente é fantástico, não é, Paula? Sabermos que vivemos num mundo do pecado, sabemos que temos o pecado no mundo, mas também temos uma certeza, é que tivemos um plano de salvação criado pelo nosso Deus. O tal amor que Ele tem por nós, não é, Paula? É um amor que nós provavelmente não conseguimos compreender na sua essência. No entanto, é um amor que nos dá a esperança de que, mesmo sendo imperfeitos, mesmo prevaricando muitas vezes, nós temos a segurança de que tão somente nos arrependamos e poderemos viver a vida eterna ao lado do nosso Criador, na Pátria Celestial. Eu acho que não há mais palavras para dizer, porque tudo isto se resume à possibilidade que Deus nos dá de podermos um dia estar com Ele, ao grande amor que Ele tem aos seus filhos. Por cada um de nós, não é, Paulo? Exatamente. É um amor incondicional, digamos. Eu não queria ser mais repetitivo que os nossos oradores, mas realmente só o facto de sentir que nós vivemos num mundo de pecado, saber que nós podemos ultrapassar esta fase, não é, do pecado, basta nos arrependermos, aceitarmos que somos pecadores, arrependermos sinceramente. Sinceramente, não é? exato. Mas também não basta. Basta mudar, temos que mudar também alguma coisa. Não é só assim, ok, eu sou pecador, mas também não estou muito interessado em mudar, não é, Paulo? Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus livre. Não, deixa-nos escolher, Deixa-nos naturalmente. a tal escolha que os nossos oradores também falaram. Está nas nossas mãos, nós podermos querer mudar ou não. Mas vale a pena, vale. É um Deus de amor, é maravilhoso. E só de sabermos que a morte nos espera, não é? Que Sim, é uma condição humana. É uma certeza É uma que temos. certeza que nós temos. Mas também temos uma certeza. É que temos um plano de salvação e que um dia vamos estar todos felizes na Pátria Celestial com Deus. É verdade. Bom, chegamos ao fim de mais uma conferência. Resta-nos agora dizer novamente que serão distribuídas as folhas nas quais cada um de vós pode colocar um motivo de oração, um pedido, porque iremos estar todos, no final desta conferência, a orar por esses motivos que possam escrever nestes papéis. Seja o que for, não é, Paula? Uma preocupação, um pedido de ajuda. É o que nos vai no coração neste momento, que queiram pedir ajuda, que entre nós todos possamos partilhar uns com os outros os nossos momentos mais difíceis. Entre todos, acho que é mais fácil do que sermos só um a orar por cada um. Bom, e queria também lembrar que as pessoas que estão aqui uns pela segunda uns vez, pela segunda, pelo outros menos pela quarta. pela Portanto, quarta. os nossos queridos amigos que nos visitam mais uma vez hoje, é só para lembrar, porque isto é um incentivo para que nos possam acompanhar a cada conferência. Vão receber hoje, não é, Paula? Vão receber hoje uma surpresa. Portanto, à saída, os nossos colaboradores de sala irão entregar essa surpresa, Presentear, não é? presentear com essa tal surpresa que nós tanto falamos. Exato, não é? não hesitem em contactá-los, porque eles estão à vossa espera para vos entregar esta surpresa. Até eu estava curioso em saber, não era, Paula? Eu tenho que ir lá à frente depois. Não sei se tu terás direito a essa surpresa, mas porque tu tenho já que saber, sabes. porque a surpresa é uma surpresa e eu também não sei qual é. Portanto, é uma surpresa. Pronto. E então eu tenho que ir ao pé de uma das nossas queridas visitas que nos visitam hoje. Pode ser que ao fim das 8 conferências te me ofereçam ofereçam também uma Achas? surpresa. Não sei, Vamos quem meter sabe. uma cunha, quem sabe? Bom, falta-nos agora anunciar o tema da manhã. Sim, o tema da manhã. Doutor honra. Que Obrigado. Nós demos a honra ao nosso enfermeiro Manuel Cordeiro, que ele já teve o prazer de anunciar o tema da manhã, já levantou um pouquinho do véu, só bastava que vocês estivessem ligeiramente atentos, não é? Que vai ter como título um oásis no tempo. O oásis, o Zé Carlos, nosso orador José Carlos, já nos falou aqui do oásis, não é? Dos sítios onde ele esteve, parecia que estava no paraíso. Exatamente, não é? um oásis que é sempre algo de muito bom, algo muito bom. Num deserto, seja do que for. Por exemplo. Aqui será do tempo, vamos ver, vamos ouvir amanhã, não deixem de vir, não deixem de assistir aí em casa, porque seguramente iremos aprender mais sobre este plano maravilhoso que o nosso Deus, o nosso Criador, tem para nos oferecer e que todos possamos tirar partido daquilo que aqui temos ouvido e que isso possa enriquecer-nos e ajudar na nossa vida. Fazer planos, não é, Paula? Fazer planos para que
amanhã, não se esqueçam, você que está em casa, não se esqueça, 20h30, que possa se juntar a nós e para que possamos ouvir estas maravilhosas conferências, que se alguma dúvida tínhamos da existência do pecado, da forma como o mundo foi criado, foi transformado, e mais, melhor, um plano de salvação que nós temos, vale a pena. Não se esqueçam, 20h30, assim que está em casa, a nós que nos acompanhamos aqui todos os dias, por favor, amanhã, isto cada dia que passa, vai criando mais suspense. Eu só os posso dizer que um oásis no tempo, só pelo título, Promete. Nós não vamos levantar mais o véu. Vamos deixar aqui só o adocicar do tema e amanhã esperamos por você aí em casa e aqui no nosso salão. 20h30, por favor, não se esqueçam. Até amanhã e uma boa noite. Até amanhã e uma boa noite.